E aí o que então, pensando nesses grupos alimentares, deve ter no prato de um vegetariano? A gente deve dividir o prato. Eu não tenho um prato, que não peguei um prato. Peraí que eu vou pegar um prato. Fui pegar meu pratinho e aproveitei para fazer uma visualização aqui para vocês poderem visualizar melhor do que eu tô falando. Então, este é meu pratinho, olha que lindo. E aí, você sabe quais são os benefícios de uma dieta vegetariana e o que um vegetariano come? Vem comigo para descobrir um pouco mais. Nesse meu prato, na alimentação saudável de um vegetariano, porque, gente, não interessa, você pode ser onívoro, você pode ser vegano, você pode ser vegetariano, mas você também pode ser não saudável em todas essas alimentações. Então a gente está falando aqui de uma alimentação saudável, rica em tudo que a gente pode imaginar que seja de saúde. O nosso pratinho. Nesse prato aqui, ó, nessa parte de baixo, a gente divide o prato no meio. Então, 50% deste prato aqui, ele deve ser composto de vegetais e hortaliças. Então, seja elas cruas ou cozidas, né? Eu posso fazer uma salada, posso fazer refogados, enfim. Então, essa parte toda aqui do prato de baixo, a gente deve compor com hortaliças, verduras, todas muito verde escuro, por exemplo, que tem muito ferro. E compor o prato todo aqui, essa parte de baixo. Então, 50% do seu prato deve ser isso, composto por esse grupo alimentar. Agora, a gente pode colocar os legumes aqui também, tá, gente? Bom, essa parte que é 25%, ou seja, a parte de cima, divido no meio, 25% dessa parte aqui, a gente inclui as leguminosas, que é o feijão, que é a lentilha, que é a soja, que é o grão de bico, o que você tiver e que você gostar na sua casa aí, é legal incluir nessa parte. E aqui a gente inclui cereais, arroz, milho, aveia, uma farofinha talvez de milho, fica muito bom. E aí você inclui nessa parte. É lógico que neste prato aqui você também pode aprimorar no sentido de deixar ele mais nutritivo, considerando, por exemplo, incluir um gergelim. Aqui eu tenho o preto e o branco, olha que bonito que ficou, gente, esse recipiente. Você pode colocar uma linhaça, você pode colocar uma chia, você pode colocar uma castanha, por exemplo, uma farinha de castanha por cima. Enfim, você pode pensar aí também em outros ingredientes que tenham na sua casa, um amendoim, às vezes fica muito bom, e enriquecer esse seu prato, tá bom? Mas basicamente é isso, a gente divide assim, ó, sempre no meio e depois um lado em duas partes, que seriam os carboidratos, né? Algo mais pesado, assim, que o nosso corpo demora para digerir. Lembram que eu falei em algum outro vídeo, eu acho que foi o do bolo de cenoura, sobre a medicina Ayurveda? Na medicina Ayurveda, a gente considera que a gente é o que a gente consegue digerir, o que o nosso corpo digere. Então, pensem sempre assim, o que o corpo digere mais rápido? O que o meu corpo vai conseguir assimilar melhor e digerir mais rápido? Então, pensem sempre em comer essa comida o mais nutritiva possível e montar o seu pratinho o mais nutritivo e saudável possível. E aí eu separei aqui para você 3 dicas de como você pode pensar em mudar a sua alimentação para que ela se torne um pouco mais vegetariana, para que inclua no seu prato. Se você come carne, tudo bem, só que você precisa pensar o quanto isso pode afetar a sua saúde se você não comer esses outros grupos alimentares. Dica número 1. Vá mais à feira e ao cerealista do que ao mercado. Sabe por quê, gente? Essa é uma dica que parece boba. Ah, mas eu não tenho tempo de ir na feira. Ah, mas a feira acontece só de quinta-feira, por exemplo. Ah, e o cerealista fica muito longe, é muito caro e etc. Não é. Na ponta do lápis lá, que como a gente fala, você vai ver que você vai economizar e ao mesmo tempo vai trazer riqueza para sua alimentação. Você com certeza vai encontrar mais opções nas feiras e nos cerealistas do que no mercado. Fora que no mercado é lógico que o transporte daqueles alimentos, eles ficaram muito mais tempo armazenados.
a gente vai ter muito mais apelo aos industrializados, porque você vai no mercado, você vê um hambúrguer de lentilha pronto. Você não tem que fazer o hambúrguer de lentilha na sua casa. Ou seja, ele já foi processado, ele está embalado em um plástico e você vai comprar ele porque é muito mais fácil. Tem problema? Não, né, gente? Assim, se a gente for pensar essa vida é corrida, tem gente que não tem como. É melhor comer dessa forma do que comer algo muito ruim e que também seja industrializado, né? Então, dentre os industrializados, você tem que pesar aí o que é melhor pra você. Mas não deixe de pensar isso, que você, talvez, colocando de pouquinho na sua rotina, você consiga acessar melhor a sua feira e acessar melhor o cerealista para fazer suas comprinhas e deixar o seu prato muito mais colorido, muito mais divertido, com uma arte própria sua, que você gastou o seu tempo para fazer. Essa segunda dica é sensacional. Inclua na sua agenda do seu tempo que você precisa gastar para algo, para uma ação, ir à feira, ir ao supermercado, ir ao cerealista e preparar os alimentos. Porque a gente às vezes coloca só lá na agenda, passar no mercado. Mas você volta do mercado, quando você chega em casa tardezinha ou à noite, você não colocou na sua agenda que você tem que ter pelo menos 1 ou 2 horas de preparo desses alimentos que você comprou. Às vezes acabam até estragando na geladeira porque você não teve tempo de cozinhar. Gente, isso é por, assim, experiência própria. Eu já passei por isso. Em rotinas que eu estava com carga horária muito grande de trabalho, eu cheguei a deixar coisas estragarem na geladeira por não ter tempo de cozinhar, não ter tempo de pensar e planejar na minha cabeça que eu teria que cozinhar agora para comer depois, quando eu chegasse em casa com muita pressa, muita fome e tal. Então inclua na sua agenda. Trate isso como uma obrigação com você mesmo, com a sua família, com as pessoas que convivem com você, porque é tão importante quanto a gente tomar banho, é tão importante quanto a gente ir ao banheiro, é tão importante quanto a gente trabalhar. Faz parte de um ciclo da vida como um todo, então a gente precisa se dedicar a comer bem, porque é isso que vai dar energia para você levantar todos os dias com força, com energia para poder trabalhar. E a terceira dica é pensar o quanto cada um de nós somos responsáveis pelo nosso meio ambiente. E que ambiente é esse que a gente está, inclusive, oferecendo para essas futuras gerações. Eu vou ser tia 2 vezes este ano, então tá vindo aí segundo e terceiro sobrinho ou sobrinha que a gente ainda não sabe ainda. O Davi vem por aí, eu tenho a Esther, tenho o Davi, e vai vir aí mais um que a gente não sabe ainda o que vai ser. E eu fico pensando em que futuro de planeta, de mundo eu tô deixando para essas crianças e de que maneira eu posso contribuir para que esses pitucos aí cresçam com maior saúde possível. Então, gente, pensem aí em consumir mais verduras, frutas e tal de produtores locais que estão plantando lá, não estão utilizando agrotóxico, ou se estão utilizando agrotóxico, não são em tanta quantidade, escala, quanto os que a gente recebe no mercado. Convido vocês a acessarem também uma pesquisa da Universidade de Oxford que reuniu mais de 40 tipos de alimentos que são responsáveis por mais ou menos 90% da alimentação humana, ou seja, eles reuniram 40 alimentos que a gente mais come, mais ingere, e foram testar e avaliar o uso da terra, o desperdício de água e as emissões de gases de efeito estufa e outros quesitos e categorias que eles colocaram para avaliação, para entender qual alimentação, qual tipo de alimentação seria mais viável para que o nosso planeta fosse sustentável, assim. Que a gente não continuasse fazendo tanta cagada como a gente está fazendo em relação a isso. E concluiu-se com esta pesquisa que a alimentação vegana é a única alimentação que poderia contribuir para que o nosso planeta fosse um planeta sustentável. Então pensem só, gente. É a gente mesmo que faz a cagada e a gente mesmo que pode mudar isso. Às vezes, se você mudar sua segunda sem carne, às vezes se você mudar assim, ó, diminuir no jantar a ingestão de carne ou de muito industrializado, né, um salgadinho, uma bolacha, troca isso por uma fruta, troca isso por uma bolachinha que você pode fazer em casa com aveia. Enfim, a gente pode trocar por coisas muito gostosas também. Tem aí no canal receitas que são muito saborosas, que você pode muito bem trocar um industrializado por esse alimento que você mesmo produz ou que você compre também, mas que você sabe com consciência que você está ajudando o seu ambiente, o seu meio ambiente, o meio ambiente que vem por aí, o futuro,
ingerindo aquele alimento. Então, criar consciência é uma das coisas que a gente mais pode contribuir. E a gente tem muita potência. Enquanto seres humanos, nós somos muito potentes. A gente precisa acreditar nisso. Então, lembrem-se que você pode mudar o mundo com pequenos gestos. Espero que tenha contribuído para que você entenda aí um pouquinho da alimentação vegetariana, como que ela pode ser mais saudável, mais rica. Espero que você tenha gostado da minha quinta-feira de feira. E que eu tenha contribuído para você pensar um pouquinho mais sobre a sua saúde e sobre as cores na sua comida, sobre a arte de viver, e que você possa talvez aí iniciar uma nova jornada de descoberta de si mesmo. Espero que você possa compartilhar com seus amigos, sua família, no seu trabalho, para que as pessoas cada vez mais possam estar juntas nessa luta para um mundo melhor, para muito mais saúde e para mais arte no prato. Um beijo! Até o próximo!